Alô, alô. Boa tarde novamente. Conseguiram meter as chaves? Sim? Ok. Há pessoal que está com dificuldades porque a plataforma está em atualizações. Quem não conseguiu, não se preocupe. Ok? Em breve fica tudo direitinho e disponível. Boa tarde novamente. Só mais um bocadinho que eu vou preparar aqui. Que entretanto estava a tentar ver o que é que se passava e não coloquei ainda aqui o vídeo. Entretanto mostro-vos também aquilo, mas como está em atualizações, em breve já fica tudo disponível, está bem? Estamos e já vos consigo mostrar também uma aluna já com um MCOM. Deixa-me só aqui buscar o vídeo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Modo de segurança. Modo Qual é que prefere? cívico e segurança rodoviária. Qual é que prefere? A minha ou a da senhora, a da menina? Explicação. Educar para a cidadania e para a segurança rodoviária. Só escova. Só escova. Deixa-me ver aqui a câmara que ela está. Não faz milagres a câmara, não é? Ok, eu só fui buscar aqui o. Mais um bocadinho, está bem? Deixa só a ver se entra toda a gente. Estamos quase nos 24. Isto é uma questão de números. Vocês saíram-me cá uns. Muito bem, sim senhor. A Luana, acho que era Luana, certo? Já não me lembro. Desculpem lá, eu nomes esqueçam. Nomes, acho que era a Luana. A menina que disse que bebia. Mariana? Que chorava quando bebia, exatamente. Exato. Não era Joana, era Mariana. Era Luana. Não estou assim tão tolinho. Ainda não amariei de vez. Ok, vamos esperar mais um bocadinho. Ok, estavam. Devem estar alguns ainda a entrar. Ok. São mulheres. De volta, ok? Boa tarde, Eric, novamente, então. Ora bem, vamos esperar só mais um minuto e, entretanto, iniciamos, que é para também depois não ficar para muito tarde. Também estou à espera da confirmação que está a plataforma ativa para eu conseguir vos mostrar aquilo que ficou por mostrar há bocadinho, já do módulo MCOM. Se não for também durante a aula 2, amanhã mostro como é que se faz então e como é que vocês devem adequar o vosso estudo para a semana também, etc. Sim, Maria Inês. É igual, é a mesma... que o horário é o mesmo, o formador é o mesmo, etc. Só um bocadinho. Ok. Vamos lá ver aqui só. Acho bem que vocês têm que estar todos bem.
É assim, se a vossa... existe a plataforma, ok? Nuno, existe a plataforma, certo? Quem tem Drivebox, quem tem a plataforma, tem que validar as aulas com as palavras-chave. Ok, Nuno? Isso é a marcação da vossa presença. Registam as palavras-chave, que é dita na aula, e têm que ir à Drivebox colocar. Sempre. Isso é o comprovativo que vocês tiveram na aula. Onde vocês assistiram, ok? Desde que consigam perceber a aula, porque isso o importante não é vocês, entre aspas, validarem a aula. É importante validar para comprovarem que estiveram na aula. O importante é adquirirem o conhecimento. Muito mais importante é adquirirem o conhecimento. Está entendido, Nuno? Está respondida a essa questão? Certo? Ok, ótimo. Portanto, é preciso validar em aula. A aula tem que ser validada como eu expliquei. Entretanto, volto a perguntar que entretanto entraram. Conseguiram toda a gente, formandos, conseguiram validar a aula? As duas aulas? Sim. Pronto. Se alguém não conseguiu porque está a dar um erro, okay, em breve fica tudo direitinho. Guardem as palavras-chave para quando conseguirem serem inseridas então para dar a validação da aula. Ok? Comunicaram-me agora que a plataforma está em... Exato, vai-vos faltar esta. Se porventura depois no final tiverem dificuldades em validar esta aula, guardem as palavras-chave, ok? Certo? Que é para depois, se não, porque a plataforma informaram-me agora que está em atualização. E podem ter algum constrangimento ao entrarem e não conseguirem validar, está bem? Ok? Depois eu também vou ver quem é que validou tudo direitinho, quem não validou, que é para tentar ajudar da melhor maneira e tentar perceber se houve algum problema com a plataforma ou não, ou com a aula em si, com o acesso à aula. Portanto, há sempre quem tenha mais dificuldade ou quem não consiga ouvir, etc. Nós tentamos sempre ajudar ao máximo nesse sentido para que não falte nada. É a primeira aula, uma pessoa tem sempre uma tolerância, ok? Certo? Depois, nas aulas seguintes, como é óbvio, vocês têm que andar da perna, entre aspas. Não precisas de avisar, Sofia. É só depois estares atenta quando for colocada a gravação, fazeres a gravação, isto no módulo seguinte, como tu estás a perguntar aí bem, certo? É só estás atento a ser colocada a gravação e concluires a aula logo que a gravação esteja disponível, está bem? Não precisam de dizer que faltaram. Tenha que já sabem cumprir aquele timing, que eu já vos disse. A partir de terça-feira vocês vão ter acesso ao módulo comum. Quem terminar este módulo com distinção tem acesso ao módulo seguinte. Vão à última aula que diz avaliação final, veem a data dessa última aula e sabem que para a frente, no mínimo 5 dias, vocês têm, para a frente daquela data que lá está, mais 5 dias, têm que terminar as aulas todas. Okay? Hugo, é através da Drivebox. A Drivebox é colocada lá. Onde vocês hoje entraram para aceder ao link para entrarem na aula, terá uma gravação. É no mesmo sítio, só que em vez de ter... era isso que eu queria mostrar, Hugo. Okay? Só que ainda não consegui mostrar porque a plataforma ainda está em atualizações e eu não conseguimos mostrar. Conto ainda até ao final da aula, ok? Conseguir-vos mostrar esse exemplo. Senão amanhã mostro-vos um exemplo de alguém que já está no módulo seguinte, que é para também vos explicar como é que vocês devem para fazer... Como é que devem enquadrar o vosso estudo? Ou seja, verem a videoaula, onde fazem testes, onde vêm perguntas que nós já estamos lá, lerem sempre o resumo da aula, que é no sentido de verem antes da aula, para verem o que é que vai ser falado nessa mesma aula ao final da tarde. Ok? Portanto, vamos tentar, se não durante esta aula, na próxima aula, amanhã, tentarmos mostrar isso e depois, obviamente, onde vem então a gravação. Ok? Certo? Podemos iniciar esta próxima, também para depois não ficar para muito mais tarde, que é para também já não perderem um bocadinho da novela. E para não se começarem já a encher de mim, não é? Obviamente também. Exatamente. Depois dá para aquecer, não é? Olha, eu não sei. Ainda não sei onde é que vou jantar. Ainda tenho que ver onde é que vou jantar. Que eu acho que quando chegar a casa vou ter as malas à porta. Ok. Muito bem. Vamos então iniciar. Se surgirem dúvidas,
agora, neste momento, iniciando a aula, sobre a aula, disponham. No final, antes de terminarem, se tiverem dúvidas de outro tipo de assunto que seja relacionado com a formação, obviamente, certo? Podem, eu fico sempre aqui mais um bocadinho para tirarem as dúvidas de quem tiver, ok? Sem problema algum. Se preferirem falar, como já viram, dá para abrir a comunicação e vocês falarem. Até alguém pode querer, por exemplo, dizer se gostou, se não gostou, etc. Ok? Por exemplo, okay? Podemos depois ficar um bocadinho no fim, quem tiver mais disponibilidade, ok? Eu fico mais tempo disponível sem problema nenhum. Ora, muito bem. Vamos então iniciar. E continuando na situação, ou seja, basicamente batendo, entre aspas, na mesma tecla e na mesma situação, tem a ver com o comportamento cívico e a condução rodoviária. Ok? Que, como vocês se lembram, penso eu que se lembram, houve uma coisa, quando nós falamos na situação do acidente, eu falei que a maior parte dos acidentes acontecem por falta de interação, ou seja, ou incorreta avaliação da situação que vocês têm à vossa frente, vocês não fazem uma correta recolha de informação, uma correta avaliação, não interagem com os outros condutores. E nós temos que perceber que a via pública, e vocês vão, uma das coisas que vocês normalmente costumam meter na cabeça, depois de nós darmos a matéria e de falarmos, que via pública, vocês normalmente, para, entre aspas, me calarem logo, para não estarem com uma definição tão aprofundada, o que é que vocês dizem? É tudo. O que é isto do tudo? A via pública permite a livre circulação de veículos, de pessoas e de animais. Portanto, são os utentes da via pública. Os utentes da via pública é desde os automóveis, ou seja, veículos com, sem motor. Com motor vamos ter os automóveis, vamos ter os motociclos. Aí os motociclos podem ser de 2 rodas, motociclos simples. Triciclos, 3 rodas. Quadriciclos, 4 rodas. Os automóveis podem ser ligeiros, pesados. Os ligeiros e pesados podem ser de passageiros ou de mercadorias. Podem ou não atrelar reboque. Depois temos os veículos sem motor. O velocípede, bicicleta. Que vocês chamam de bicicleta, velocípede. O veículo de tração animal. Ih, caramba. E depois temos outros utentes. Os peões, que é o que vocês estão a ver aí à frente. Que, então, a via pública permite a livre circulação destes utentes todos. Agora, o que é a via pública? Porque é que eu disse que era tudo? Por onde é que normalmente nós, peões, estando fora do veículo, temos que circular? Passeio ou berma. Às vezes não há passeio, há uma berma. Perceber a diferença entre o passeio e a berma. O passeio tem aquela sobrelevação. A berma, vocês estão a ver por onde andamos os carros, que é, vocês vão perceber que é a faixa de rodagem. E depois tem uma linha branca. Essa linha branca chama-se a guia. Quando o que está para fora da guia é chamada berma. Quando tem sobrelevação, é o passeio. Estão a perceber? Para dentro dessas linhas brancas, que é aquela guia, o que é que nós temos? A faixa de rodagem. Então, a via pública é a faixa de rodagem por onde andam os veículos. Certo? Por onde é que tem que andar um velocípede? Pelo passeio ou pela faixa de rodagem? É uma pergunta pertinente. Onde é que vocês... Exatamente, pela faixa de rodagem. Quem é que tem que andar pelo passeio e pela berma? Os peões. E tudo que seja considerado peão. E é aqui que vocês viram no início do vídeo. Os peões são os utentes de maior fragilidade da via pública. Nós, como condutores, temos de ter consciência primeiro, por exemplo, quando estacionamos o veículo e saímos para fora do veículo, o que é que nós passamos a ser? Peões. Vamos nos lembrar dos peões quando estamos dentro do veículo. E sempre que o condutor, como condutor, que é um comportamento que temos que ter, estejamos perante os utentes de maior fragilidade da via pública, peões, nós temos que quê? 2 procedimentos. Adaptarmos a nossa velocidade, ou seja, moderarmos a nossa velocidade e estarmos especialmente atentos ao seu comportamento. Certo? Depois, obviamente, vamos dar aquelas regras. Os peões têm um local próprio para atravessar, que é chamada a passadeira. Devem-no fazer, ou seja, devem fazer o atravessamento de uma faixa de rodagem, ou seja, da via, na mesma, sempre que exista uma passadeira a pelo menos 50 metros. Se tiverem a menos 50 metros uma passadeira,
têm que se deslocar para a passadeira para fazer o atravessamento da mesma, podem ser multados. Apesar de ter prioridade de regra geral na passadeira, não podem atravessar sem verificar que o podem fazer em segurança, portanto, olhar para um lado e para o outro. Como condutores, temos que lhes ceder a passagem, de regra geral, porque pode haver sinalização. Como vocês estão a ver aqui na primeira imagem que temos, o que é que nós temos ali? Uma sinalização luminosa, em que primeiramente estava verde para os veículos e vermelho para os peões. Agora ficou verde para os peões, alto fica vermelho para os veículos. Assim, literalmente. Okay? Vai haver outras situações que depois nós vamos estudar isso e vocês vão perceber. Okay? Portanto, mas regra geral, quando um peão está a fazer o atravessamento ou está lá para atravessar a passadeira, atravessar a faixa de rodagem, através da passadeira, como condutores nós temos que ceder a passagem. Ok? Voltando ao peão, apesar de ter prioridade, deve então verificar que o pode fazer em segurança, olhar para um lado e para o outro, ver se o condutor me está a ver e se realmente vai parar para me ceder a passagem. Não devemos ser lentos a passar, mas também não devemos fazê-lo a correr, porque podemos cair. Portanto, a um passo, digamos, acelerado, sem cairmos, ok? E também não demorando muito, porque tem que haver circulação. Ou seja, não podemos, como peões, também prejudicar a normal circulação dos veículos e fazer com que ele demore, né? Que se forme filas. Só porque estamos ali devagarinho. É claro que, como condutores, temos que ter um bocadinho de mais paciência quando se trata, por exemplo, de um peão idoso. Pelas suas dificuldades de locomoção, vai demorar mais tempo a atravessar. Ok? Agora, o que é que eu quero dizer com isto? Que isto normalmente, basicamente, vocês dizem, isto é óbvio. O que estás-me a dizer, não me estás a dar nada de novo. O problema é que vocês vão a ter uma aula, por exemplo, de condução, ou vão normalmente no vosso dia-a-dia, veem um peão na berma, por exemplo, e simplesmente não mudaram a velocidade. Estão a aproximar-se de uma passagem assinalada para a travessia de peões e não somos só obrigados a moderar quando vemos um peão, somos obrigados a moderar porque é um local onde, pela lei, é obrigatório moderarmos a velocidade e vocês simplesmente não mudaram a velocidade. E isso não pode acontecer. Porque, de repente, pode aparecer um peão e vocês serem surpreendidos. Importante é também vocês perceberem, por exemplo, o que é que vocês acham que uma pessoa em patins é considerada o quê? É um veículo ou é um peão? Só para uma comparação. É peão. Mais, pessoa em cadeira de rodas é peão. Skate, trotinetes sem motor. Porque se for trotinetes com motor, já tem que andar na faixa de rodagem, já é equiparado a um velocípede. Gostei dessa, Bruno. Não existe isso, mas gostei. Peão com rodas. Ótimo. Para ser considerado peão, se levarmos um velocípede, temos que levar o velocípede à mão. Portanto, para andarmos no passeio com uma bicicleta, temos que levá-la à mão. A não ser um velocípede conduzido por uma criança até 10 anos. Portanto, uma criança até 10 anos, em cima do velocípede, pode andar no passeio, porque é considerado peão. Acima dos 10 anos, para ser considerado peão, temos que levar a bicicleta à mão. Okay? Isto é para vocês perceberem. Aquilo é peão. Ok. Uma pessoa em cima de um velocípede é um veículo, faixa de rodagem. Tem que cumprir as leis. Tem que cumprir o stop. Tem que cumprir o vermelho. Nós, como condutores, temos que ter atenção a estas situações todas. Certo? Por exemplo, dentro de todos os peões, qual é que vocês acham que implicam mais riscos? Porque eles dizem mesmo isto. Isso existe, que eu estou a dizer. Os peões idosos, porquê? Porquê? Porque têm dificuldades de locomoção, já não veem tão bem, já não ouvem tão bem e podem nem se aperceber da presença de um veículo. Porquê crianças? Porque são imprevisíveis, certo? Porque normalmente desconhecem, ou seja, desconhecem a sinalização, desconhecem o código da estrada, obviamente, e não têm tanta noção da realidade, dos perigos. Okay? E do peão com deficiência, que pode ser uma deficiência motora, que pode ser uma deficiência visual. Okay? E, obviamente, esse tipo de limitações vai tornar esse peão, ou seja, fazer com que o condutor tenha que ter uma maior atenção perante estes utentes de todos, peões, utentes de maior fragilidade da via pública, ok? Especialmente quando
peão criança, peão idoso e peão com uma deficiência, que é o que vocês até estão a ver agora aí, a situação de um invisual. Ok? Isto não é? Como é que alguém que vai estar ao vosso lado vai perceber que vocês estão a ver um peão? Como é que alguém que está ao vosso lado vai perceber que vocês estão a ver que estão-se a aproximar de uma passadeira? Como? Vocês vão a conduzir. Como? Como é que vocês provam que estão atentos? Como é que vocês se preparam para estas situações? Exatamente. Muitas vezes basta um simples tirar o pé do acelerador. Muitas vezes basta isso. Ok? E nem isso. Ou seja, a maior parte das vezes vocês nem isso. Só depois de levarem muito na cabeça. Não quero que levem na cabeça. Cheguem lá sem precisar de levar na cabeça. Levem o conhecimento daqui. Ok? Mais uma vez, vamos para além da aprovação no exame teórico. Temos que ir. Ok? Certo? Continuando. Vamos passar agora à interação com outros veículos. Qual é que vocês acham que, em termos de veículos, são os veículos mais frágeis? Os veículos de duas rodas. Portanto, toda a gente respondeu bem. Uns que responderam velocípedos, outros que responderam motociclos. Certo? Portanto, independentemente de serem velocípedos ou motociclos, são veículos que é instáveis. São os veículos de maior fragilidade. Ok? Qualquer queda, qualquer embate de um automóvel num veículo de duas rodas, as consequências, obviamente, são muito maiores. Não temos nenhum tipo de proteção, exceto, por exemplo, os motociclistas que têm a situação do capacete, que é um equipamento obrigatório. Certo? Quando não tem caixa rígida. Okay? Porque vai haver motociclos com caixa rígida. Um quadriciclo, que normalmente a gente chama para reformas, tem caixa rígida, não é preciso o uso do capacete. Ok? Então já oferece outro tipo de proteção, mas mesmo assim é uma proteção reduzida. Depois são veículos instáveis, por exemplo, até a força, falando diretamente dos velocípedos, até a força para dar aos pedais, a gente balança o corpo, portanto, são veículos instáveis, mais sujeitos ao vento, mais sujeitos às irregularidades da via, mais sujeitos a estarem num ângulo morto, ou seja, num ângulo não visível. Vocês olham para o espelho e nós temos um motociclo ao nosso lado, certo? E se calhar olhamos para o espelho e ele não aparece lá e ele está ao nosso lado. Está no nosso ângulo morto. Como isso acontece, nós até podemos ter um automóvel ao nosso lado e a gente não o consiga ver, ou seja, também está no ângulo morto. Agora, sendo um veículo de menores dimensões, caso dos veículos de duas rodas, obviamente, é muito mais fácil esse veículo esconder-se neste ângulo morto e nós, como condutores, nesse momento estamos a conduzir um automóvel, é Nuno. Eles têm que manter, se houver fila, os motociclistas têm que manter-se na fila. Ok? Não podem, infelizmente não é o que acontece, mas a lei diz que eles devem manter-se na sua posição. Uma coisa importante, e por isso é que eu também parei aqui logo o vídeo, é uma regra, e uma pessoa diz sempre recente, vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e a gente diz sempre recente. Pronto, é uma lei que surgiu há relativamente pouco tempo, que é a situação da distância lateral. Que é, sempre que vocês tiverem um veículo de duas rodas, independentemente de ser velocípedo ou motociclo, passou a existir uma distância de segurança lateral mínima, muito bem, Bruno, de 1,5 m. Quer dizer que, se vocês apanharem um velocípede e a via tiver uma linha contínua, e nós vamos aprender, mas também acaba por ser senso comum quase, a linha contínua não pode ser pisada nem transposta, quer dizer que nós temos que ir atrás do velocípede até termos espaço para dar-lhe 1,5 m. Portanto, pela lei portuguesa, não é permitido nós ultrapassarmos um velocípede ou um veículo de duas rodas, pode ser motociclo, sem lhe darmos, desculpem lá, desculpem, santinho, mas não é nem de nome. Portanto, não é permitido pela lei portuguesa ultrapassar um veículo de duas rodas, seja motociclo, seja velocípede, sem lhe dar uma distância lateral. Portanto, não podemos também pisar a linha contínua, temos que ir atrás dele. Ok? Nem que seja a 10, temos que ir atrás dele. É o que diz a nossa lei. Portanto, não se esqueçam. Depois, muito importante também, em termos de velocípedes, se forem 2, podem ir a par, a partir do momento que são mais 2 velocípedes. Têm que ir em filinha.
exceto, obviamente, numa prova, não é? Mas aí o trânsito está cortado e já existem outro tipo de sinalizações, digamos, ou seja, de autorizações. Mas em condições normais, circulando, vocês andar numa volta com um colega vosso, se forem 2 podem ir a par, a partir do momento que são mais 2 têm que ir em filinha, não podem ir a par. Okay? Também é uma questão de tentarem facilitar, obviamente, e não obstruírem a via demasiado para que haja, né, para que o trânsito continue a fluir, ok? Pronto, isto é a parte que vocês percebem, a parte da... São mais sujeitos ao vento, não é? À deslocação provocada pelos outros veículos, principalmente quando estão, por exemplo, um motociclo em contacto com, ou passar lado a lado, ou ultrapassar um veículo pesado, portanto existe aquela sempre deslocação de ar, mas se for com um automóvel é igual, embora o automóvel, como é de menor dimensão, provoca uma força menor, digamos, uma deslocação menor. De qualquer maneira, tem que ter a percepção, lá está, aquilo que eu falei, às irregularidades da via, etc, 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 ok? Pronto. Depois... a importância de nós também falarmos nisto, que é a interação que nós temos que ter, por exemplo, quando estamos perante veículos pesados. Obviamente, este tipo de veículos não estão aqui por serem frágeis, que não são, mas as suas dimensões vão provocar-nos, certo? Reparem, o que é que nós neste momento temos para a frente? Uma má visibilidade. Nós vamos chegar a uma aula que vamos dizer, a definição de má visibilidade é... quando não conseguimos avistar a faixa de rodagem em toda a sua largura numa extensão para a frente de 50 metros. Vocês conseguem ver 50 metros para a frente se for um caminhão à vossa frente? Não conseguem. Então vai-vos provocar má visibilidade. Isso é uma das situações. Depois, as suas dimensões muitas vezes vão-nos... por exemplo, eles na mudança de direção, muitas vezes o que é que vão ter que utilizar? Não só a via de trânsito relativa ao seu sentido, mas sim muitas vezes até vão precisar de... não é? Utilizar, ir para a via de trânsito contrária para conseguirem entrar na outra via. Ou seja, ao fazerem a manobra de mudança de direção, muitas vezes ao fazerem uma rotunda, principalmente aquelas rotundas de menores dimensões, eles vão ocupar basicamente a rotunda toda, entre aspas. Ou seja, vão-nos deixar sem espaço. Termos atenção de nunca nos metermos, por exemplo, ao lado deles nessas situações, ou, por exemplo, muito atrás deles e eles estarem a fazer mais atrás, porque eles também não conseguem nos ver. A sua dimensão normalmente tapa a visibilidade para o nosso veículo. Portanto, tentem-se, obviamente, defender deste tipo de situações. Depois, a parte de circularmos ou dos termos que ultrapassar, que apesar de serem veículos mais lentos, são compridos. Ou seja, nós vamos precisar na mesma de espaço suficiente para conseguirmos iniciar e concluir a manobra em segurança. Ok? E como vamos, por exemplo, muitas vezes ter atenção de frente a frente. A via é estreita e muitas vezes lá temos que nós, apesar da lei dizer que eles é que têm que moderar a velocidade, eles é que têm que reduzir a velocidade e mesmo parar, porque supostamente vêm com menos velocidade, encostar-se o mais possível para a direita para nos facilitar a passagem. Nós devemos nos proteger, porque normalmente nem é assim que acontece, porque eles normalmente não fazem, porque como são de maiores dimensões, basicamente, lá está a tal incorreta atitude que têm muitas vezes, então nós é que temos que tomar cuidado e desviarmos, etc. Pronto. Obviamente, também é importante vocês terem, então, e isto tenham atenção a esta parte, não é? Que é a interação que nós temos que ter com os outros utentes da via pública, ok? Nomeadamente peões, ok? Entre os veículos mais frágeis, veículos de 2 rodas, e depois a situação do perigo que é estarmos perante veículos pesados, ok? Não pela sua fragilidade, mas pela sua menor velocidade, mas pela sua maior dimensão. Ok? Muito bem. Para terminarmos então, e para também não tornarmos isto, vamos falar, obviamente, numa parte muito importante, que é, sem dúvida alguma, a condução defensiva, o comportamento cívico, o modo de comunicação. Nós reduzíamos em muito os acidentes a nível nacional se houvesse uma melhor interpretação do condutor pela situação de trânsito, ou seja, tal melhor recolha da informação, ok? E também se simplesmente fosse um condutor defensivo e um condutor cívico. Primeiro, onde é que isto está interligado? Muito simples.
Condução defensiva não é nós circularmos a 5 km por hora, a 10, ou pararem por tudo e por nada. Isto não é ser um condutor defensivo. Um condutor defensivo é não surpreender nem ser surpreendido. Um condutor defensivo é conduzirmos de modo a evitar o acidente. Ou seja, viram? Eu vi um peão do outro lado. Se calhar ele vai passar pela frente daquele veículo. Se calhar é melhor abrandar ou mesmo parar. Ou ele está a entrar no carro. Vamos esperar que ele entre e depois vamos contorná-lo. Não é vocês verem uma porta de um carro a abrir e um peão a sair e simplesmente continuarem à mesma velocidade e não tomarem medidas nenhumas. Ele é que não devia de estar a fazer aquilo. Okay? Sabem-me dizer um modo de comunicação que nós temos que ter muitas vezes com o outro condutor? Uma coisa simples. Sem ser luzes. Tem a ver com as luzes. Exatamente, Dinis. Vocês chamam piscas, nós temos que chamar indicadores de mudança de direção. É um meio de comunicação. Quantos é que vocês veem que não dão ou que dão o pisca em cima da hora? Isso é surpreender o outro. Ou seja, a primeira... Eu costumo dizer, o pisca é como a RTP1. O que a RTP1 é? É sempre o primeiro. A RTP1, lembrem-se, é sempre o primeiro. O pisca é como a RTP1. É sempre o primeiro. Que assim, ok, estamos a dar aquele condutor está a dar o indicador de mudança de direção. É da direita, ou vai parar, ou vai mudar de direção à direita. É da esquerda, pode ter algum veículo para contornar, ou vai mudar de direção à esquerda. Ou seja, ele vai abrandar. Exatamente. Reparem, vocês chamam 4 piscas, eles agora até já são 6. Mas pelos vistos eles não existem. Muito bem, Sofia. Exatamente. Vocês até digam 4 piscas, eu digo, não, indicadores de mudança de direção em funcionamento simultâneo. 4 piscas não existe. Ou também chamado luzes de perigo. E reparem, eles agora até costumam ser 6. Porque os espelhos, às vezes de lado. Ok? Agora o que não falta é os carros terem piscas. Mas, como diz a Sofia bem, parece que não existem. Lá está. É um comportamento. Mas eu mal fiz um desvio. Eu nem fui para a outra via de trânsito. Não tem mal. Fizemos um desvio. Fazendo um desvio, nós temos que sinalizar. Isto é um modo de comunicação. Alguém falou aí nas luzes. Certo? Supostamente estava-se a referir, por exemplo, ao sinal de luzes. Correto? Pode ser um meio de comunicação, mas não é um meio de comunicação como vocês estão a pensar. O que é dar sinal de luzes? Quem respondeu luzes, sinais de luzes? Qual era a ideia? Que é para não demorarmos nenhum. Aviso de quê? Alguns vão dizer, é para me deixar passar. Agradecer. Agradecer até ligam as luzes de perigo, que é os 4 piscas, certo? A função dos máximos, os sinais de luzes, é exatamente, Rogério, avisar que está a polícia. Também, isso é o que vocês utilizam. Isso não está escrito no código. Isto eu sei que os condutores utilizam. Mas tanto pode ser, podes passar, como pode ser, atenção que eu estou aqui. Por isso é que não está nada escrito no código. A única situação dos sinais de luz, sabem para que é? Assinalarmos a marcha de urgência. Se nós quisermos assinalar a marcha de urgência. Já que não temos o lampiãozinho azul e o indicador sonoro da ambulância, luzes de perigo, que vocês chamam 4 piscas, e sinais de luzes, ou buzinar, se for durante o dia. À noite, sinais de luzes. Não está escrito em... Por exemplo, não está escrito em lado nenhum que ligar as luzes de perigo é para agradecer. Como é que se agradece? Como é que se tem que agradecer? Ninguém sabe agradecer? Exatamente, Dinis. Com a mão. Mãozinha. Olha, obrigado. Ou pelo meio do veículo, pelo meio dos bancos. Ou então abrir a janelinha e... Obrigado. Olha, posso passar? Posso passar? Interagir diretamente com o outro condutor. Ok, muito obrigado. É assim que se agradece. E as luzes de perigo servem para quê? Olha, a imobilização do carro por avaria ou por acidente, para sinalizarmos o carro avariado. Se quisermos circular em missão urgente de socorro. Redução súbita da velocidade. Não é para agradecer. E porquê que é importante esta interação? Porquê que isto é importante? Vocês reparem, muitas vezes acontece ultrapassagens mal calculadas.
Choque frontal. Quando nós ultrapassamos, só quem ultrapassa é que tem direitos e é que tem deveres, desculpem. Só quem ultrapassa é que tem deveres. O veículo que está a ser ultrapassado não tem deveres. Tem. Encostar-se o mais possível para a direita e não pode aumentar a velocidade. Quantas vezes é que isso não acontece? E se calhar o choque frontal até acontece por isso. Muitas vezes é falta de interação. É dizer, achas que o teu carro anda mais que o meu? Exatamente, Bruno. Até aceleram. E depois as coisas acontecem. Não estou a dizer que é só por falta de interação. É claro que há muita irresponsabilidade, mas por parte de quem ultrapassa. Eu não estou a dizer, ok, agora a culpa é só de quem está a ser ultrapassado. Não, que o outro se calhar não devia ter iniciado. Mas muitas vezes, se houver aqui esta interação, as coisas evitavam-se, os acidentes evitavam-se. Ok? E agora, só para vocês perceberem isto, e para terminarmos realmente, para não ser muito longo, duas situações para vocês perceberem o quão é importante esta interação e perceberem principalmente esta frase que eu vou dizer que vocês vão ouvir muitas vezes. Vocês vão ouvir muitas vezes. Que é, a prioridade não é um direito absoluto. Sabem o que é que quer dizer isto? Que não há nada, nem ninguém que tenha sempre prioridade. Vocês até dizem, o veículo prioritário tem sempre prioridade. Não tem. Um veículo prioritário, um veículo que assinala a marcha de urgência, não vai ter sempre prioridade. Isto é um dos aspectos importantes que vocês têm que medir. Mas há outra interpretação, que é uma interpretação mais importante desta frase, que é, apesar de eu ter prioridade, eu devo verificar se o outro me cede a passagem. Eu devo verificar que se nessa situação, se calhar até não é mais fácil eu deixar de exercer o meu direito de ter prioridade e facilitar a vida ao outro. Estão a perceber a mensagem? A prioridade não é um direito absoluto. Para além de não haver nada, nem ninguém que terá sempre prioridade, porque vocês vão aprender que mesmo os veículos prioritários, mesmo assinalando a marcha, perdem a prioridade à entrada da autoestrada, perdem a prioridade à entrada das vias reservadas a automóveis e motociclos, perdem a prioridade quando o outro veículo sai de uma passagem de nível. Mesmo assinalando a marcha de urgência, os veículos prioritários perdem a prioridade. Portanto, não há nada nem ninguém que tenha sempre prioridade. Mas o mais importante é vocês perceberem que, apesar de ter prioridade, pode ser mais fácil, naquela situação, eu ceder a passagem ao outro. Está um carro para estacionar, o que é que eu devo fazer? Contorná-lo ou esperar que ele conclua o estacionamento? Exatamente. Não custa nada. Muitas vezes há um carro que mete a frente, deixou de esquir um bocadinho, e o que é que vocês veem os vossos pais fazerem? Linha contínua. Contornar a frente. Eu não estou a dizer, vamos trabalhar a fundo e vem um carro atrás e bate-nos. Não. Mas se nós estivermos a tentar observar, a recolher bem a informação e vermos, ui, aquele carro... Por exemplo, como é que vocês sabem que um carro está a fazer marcha atrás assim de um estacionamento? Vocês vão aprender isso. Regra geral, o que é que o carro tem atrás? Uma luz de que cor? Só para ver se já sabem alguma coisa. Branca, exatamente. É a única luz branca. Não é vermelha, Maria Inês, é branca. É a única luz branca que ilumina para a retaguarda. Que nem é uma luz obrigatória, mas quase todos os veículos têm. Não é uma luz obrigatória pela lei, mas se tiver tem que funcionar, obviamente. Então, aquele carro está a fazer... Será que ele me está a ver? Ele está a sair do meio dos carros. Se calhar o condutor não me está a ver. Se calhar eu vou devagarinho. Olha, aquele carro acabou de parar. O que é que pode fazer? O condutor pode me estar a ver e abrir a porta. Okay? Isto era a primeira mensagem. A segunda mensagem, e agora mesmo para terminar, senão vocês já estão a dizer que eu já sou chato. Vocês vão numa via, vão a conduzir. E aproximam-se de uma interseção. Para vocês perceberem também, já agora, outra funcionalidade da plataforma que é... Não reparem, é na qualidade do desenho. Estou a desenhar com o rato, também não é fácil, ok? Imaginem... Será que é desta que vão fazer uma bequinha para me pagar um curso de desenho? Há 14 ou 15 turmas, estão todos a dizer o mesmo. Não chega a bequinha nenhuma para
para me porem a desenhar. Ok, pronto. O importante é vocês perceberem. Muito bem. Imaginem que vocês vão então numa via, vão a conduzir o seu veículo, XPTO, ok? E depois, nós conhecemos aquele sítio. Estamos fartos lá de passar naquele sítio. E sabemos que este condutor que está aqui, certo? Tem aqui um stop. E tem até escrito aqui stop no chão, ok? Pronto. Percebem? É japonês ou chinês, mas vocês percebem. Ou marroquino, pronto. Ok? Portanto, ele tem um stop. É o que vocês têm que perceber. Muito bem. Então, digam-me só, o que é que vocês têm que esperar como condutores deste veículo? O que é que vocês têm que esperar? Eu estou a perguntar o que é que vocês têm que esperar deste condutor. Que ele avance ou que ele pare? Eu vou fazer outra pergunta. O que é que o condutor tem de fazer? E vocês respondem: parar. Ok, que eu devia ter começado por aqui. Parar e ceder a passagem. Obviamente, primeiro parar, e depois vemos se vem alguém, se não vier arrancamos. Mas sempre parar. Tem stop, parar. Agora vou fazer outra vez a pergunta que eu fiz em primeiro. O que é que nós temos, nós, condutores deste veículo, temos que esperar que ele faça? Que ele pare ou que ele não pare? Ruben, para ele verificar, para tu verificares ou para nós verificarmos que se ele vai parar ou não, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a praticar o quê? Uma condução defensiva. Nós não temos que esperar que ele pare. Se nós nos prepararmos para o pior, vamos estar preparados para quê? Para o melhor. Ou seja, o que nós temos que esperar é que ele não vai parar. Vocês não vão errar. Vão ser perfeitos. Não vamos errar. Nós não vamos errar. Vamos. E quando errarmos, não vamos esperar que o outro consiga evitar o nosso erro. Então nós temos que fazer o mesmo. Nós não podemos ser surpreendidos. Ele pode ter visto mal. Pode ter avaliado mal a nossa posição. Pode pensar que a gente vinha mais devagar ou vinha mais longe e nós estamos mais perto. Então nós temos que esperar que ele não pare. Ele parou, maravilha. Podemos continuar. Ele não para. Algo que eu vou conseguir parar sem bater. Agora, imaginem, vou eu, ok? Formação, dar uma aula prática. Atenção que aquele condutor não nos está a ver. Atenção que aquele condutor não nos está a ver. Atenção que aquele condutor não está a ver. E se não sou eu a travar, íamos bater. Chateei-me. Isto é real, chateei-me. Qual foi a resposta do aluno? Se batêssemos, a culpa era dele. Exatamente. Basicamente isso, Nuno. Foi pior um bocadinho. Se batêssemos, a culpa era dele. E eu disse-te, olha, para ti era do meu lado. Eu aleijava-me ou ficava em cadeira de rodas. Adiantava dizer que a culpa tinha sido do outro? Não adiantava. Isto é para vocês meterem mesmo na cabeça. Exatamente. Ok? Só mais uma história. Havia um reclame há uns anos atrás. Eu nunca mais encontrei, que eu já estive a tentar encontrar para ver se até eu o colocava. Nunca mais o encontrei. Em que simplesmente estão dois condutores, morreram, tiveram um acidente e morreram no mesmo acidente. Ok? Dois condutores. E estão simplesmente a interagir, a falar os dois, já lá em cima. Ok? Não sei se no inferno, não sei se no céu. Algures lá em cima. Em que simplesmente um está a pedir desculpa
porque mudou de direção e não se deu a passagem. Ou seja, tinha que ceder a passagem e não se deu a passagem. Basicamente, entre aspas, o culpado do acidente. E está o outro também a pedir desculpa. Porquê? Eu se viesse mais devagar, se calhar tinha conseguido evitar o acidente. Ou pelo menos batíamos mais devagar. E batendo mais... Nós tendo... Ok, vamos bater, mas tendo menor velocidade, tendo até... Conseguindo muitas vezes até conseguirmos dizer, olha, em vez de bater ali, que vamos se calhar danificar, provocar mais danos humanos, vamos bater ali naquela parte que não... Olha, vamos bater na traseira, em vez de bater na porta de lado, vamos bater na traseira, se calhar é melhor arrumar o meu carro para ali, pá, já que vamos bater na traseira, porque assim minimizamos o risco de haver danos humanos. Agora, se formos de força, pum, bateu. E acabou, não é? E depois falta saber as consequências, que podem ser, ok, diminutas, mas como podem ser drásticas. E vocês estão fartos de ouvir acidentes e acidentes. E cada vez mais jovens a ter acidentes. Cada vez pessoas mais jovens a ter acidentes. Porquê? Irresponsabilidade. Não é domínio, é irresponsabilidade. É a vossa parte. Por melhor. Mas a velocidade, Nuno, é um comportamento da irresponsabilidade. Porque há velocidade e velocidade. Ok, há retas que se uma pessoa diz, ok, vamos para a autoestrada, há sítios que podemos ir a 150, que não podemos, ok, porquê? Porque só podemos ir até aos 120, conduzindo um ligeiro de passageiros, certo? Mas vamos em 150 e vamos a... Não. Agora, o problema é fazermos uma curva que se calhar devíamos fazer a 30 e vamos fazer lá a 80 ou a 90 e perdemos o controle do veículo. Certo? Porque existe o excesso de velocidade, que é quando vocês circulam a mais do que o permitido, mas também existe a velocidade excessiva, que é, imagina que tu estás num sítio que a velocidade máxima é 50. Tu ias a 30, o carro da frente travou e tu bateste-lhe. Tu não ias em excesso, porque não ias acima dos 50, mas ias com velocidade excessiva, ias com velocidade a mais para aquela situação. E sempre que vocês não mudarem a velocidade, não adaptam a velocidade às condições da via, às condições de circulação, às condições do vosso veículo, não é? Reparem, conduzir um carro com os pneus bons e com os pneus carecas. Circular com os pneus carecas é quê? É uma inconsciência. É uma responsabilidade. Ok? Só um bocadinho. Ok, esperem só um bocadinho que eu vou ver se aquilo já funciona. Eu disse-vos alguma palavra-chave, não disse, mas não. Com coisa. Primeira palavra-chave número 11. Primeira palavra-chave número 11. Eu deixo só um minutinho que eu vou ver se consigo ver que está tudo em funcionamento para vos mostrar como é que funciona aquilo, está bem? Se já estiver, digo-vos já também, mostro-vos já como é que funciona. Só um bocadinho. Não. Ok, ainda não está resolvido. Portanto, ainda não consigo aceder para vos mostrar os passos que vocês, como é que devem fazer a vossa gestão, não é? De lerem o resumo, verem a aula, ou verem, ou assistirem à aula em direto, não é? Depois, dependendo se é por gravação ou pelo link em direto, certo? Mas por isso, como eu disse há pouco, sempre ler o resumo. Imagina que vocês até têm um bocadinho de tempo durante o dia, correto? Vão lá ler o resumo e fazem uma pesquisa. Se tiverem um livro, consultem o livro sobre aquele tema, ok? E depois, sim, ao fim da tarde, cá estamos nós, ou em direto ou a gravação, cá estará para vos dar a aula em si. Depois, a seguir, será testes. Vai ter um espaço de testes temáticos, ou seja, testes sobre as aulas, perguntas
para lerem sobre a aula, perguntas para lerem sobre a aula, portanto, já feitas, perguntas já feitas, respondidas, e depois sim fazerem a parte da avaliação, que é colocarem as palavras-chave e o módulo seguinte, depois de meterem as palavras, não fica logo à tacinha. Tem que fazer um teste sobre a aula que tem que passar. 30 perguntas sempre, sendo de... Atenção, estão a tirar este módulo, que é um módulo comum, estão a tirar ligeiro, 30 perguntas, podem errar no máximo 3. Ok? Mas eu amanhã tenciono já vos mostrar. Infelizmente aqui neste momento a plataforma está em... Claro, Tatiana, sempre. Vão ter tempo para fazer esses apontamentos. E se não perceberem alguma coisa que eu digo, eu volto a repetir, sem dúvida. Nuno, sobre a aula em relação a quê? Que não percebi. A partir do próximo aula, todos os testes associados... Exato. Não. Cada aula tem uma avaliação. Vocês podem fazer testes gerais. É só entrarem na vossa plataforma. Eu agora não estou a conseguir porque estou sem sistema. Ok? Tem lá testes gerais. Agora, o que eu aconselho, a partir do momento que vocês passam para o módulo seguinte, que é o módulo que começa terça-feira, ok? No ecrã da aula, no ambiente de trabalho da aula, onde vocês acedem ao link para aceder à aula em direto, para além do resumo da aula, como eu estava a dizer, tem testes para vocês temáticos sobre a aula, direto, não precisam de estar lá a selecionar. Vocês carregam em testes e só vai-vos ir perguntas sobre o que foi dado na aula. E vão ter uma avaliação, um teste, 30 perguntas também, depois de meterem as palavras, sobre a aula. Não é geral. Geral tem no ecrã anterior, como já há bocado, por acaso eu consegui entrar e consegui mostrar. Agora, neste momento, não estou a conseguir. Tem testes que vocês podem fazer gerais, temáticos, conforme vocês quiserem. Já tem lá testes gerais. Quem tem Drybox pode fazer os testes que quiser. Agora, não assentem o vosso conhecimento, começando, como eu costumo dizer, pelo telhado. Ou seja, começarem a fazer testes sem terem a matéria. Aconselho primeiro a terem base e depois a começarem a fazer testes. Deixem-me que eu vou fazer nova tentativa, a ver se consigo entrar. Só um bocadinho que eu já respondo, ok? Ok, já consegui arranjar aqui um. Não, Sofia, guarda as palavras-chave, está bem? Está em manutenção. Quando for possível, vocês metem. Ok? Depois amanhã eu dou explicação. A quem não, eu amanhã vou perguntar. Quem não conseguiu inserir, que me diga, que eu ajudo a solucionar isso, está bem? Portanto, quem conseguir meter, ficar tudo direitinho, ótimo. Não, eu já vou dizer a outra. Só vos vou mostrar então rápido para terminarmos, está bem? Deixa-me só pôr aqui mais um bocadinho de tempo, senão isto vai abaixo. Okay, já consegui arranjar um aluno que está a funcionar para vos mostrar então como é que vocês devem, rapidamente. Entretanto, dou-vos a segunda palavra-chave e vocês já podem todos sair, ok? Bom, deixem-me só partilhar. Espero bem que não aconteça como há bocado. Ok. Deixem-me ver se eu... Ok. Ok, conseguem ver aqui? Não é? Secretaria, curso de código, curso de condução, já está? Sim? Pronto. Curso de código, reparem,
aulas. Já agora, para quem estava a perguntar há bocadinho, então aqui tem os testes. Teste normal, teste temático, ok? Perguntas e respostas, podem fazer aqui. E aqui podem selecionar os temas todos. Portanto, podem já fazer testes do que vocês quiserem. Agora, como eu disse, não aconselho a vocês fazerem isto. Já agora tenho aqui depois as estatísticas. Por exemplo, esta menina já vai com 51% de questões certas. Já viu e só viu 11% das perguntas que temos aqui. Está em média 18%. Portanto, nós depois controlamos isto tudo. Vocês podem controlar estas coisinhas que vocês estão a ver aqui. Okay? Reparem. Reprovou. Aparece-vos a hora que vocês fizeram. Nós temos acesso a isto tudo. Que é para controlar, vocês estão... Não é? Para vermos. Correto? Portanto, também está no início. Como vocês vão ver, esta aluna está no início. Portanto, aulas. O MSR dela está concluído, como vocês estão a ver aqui. Ok? Sempre que seja, então, por gravação, vai-vos aparecer isto. MCOM, que é o MCOM 1. Estão aqui, está a ver? Abrir videoaula. E está aqui a gravação da aula. Isto não é, ok. Podem aumentar, obviamente. Lembram-se de eu ter falado nisto. Mas era muito mais importante ter respondido à pergunta anterior do que isto. Vão ou não olhar? Ok? Perceberam ou não? Então não se esqueçam de olhar, porque têm que olhar. Certo? Isto é quando for gravação. É igual, só que em vez de ter o link de acesso em direto, tem a gravação. Ok. Resumo, está aqui. Olha, vamos falar. Isto é a aula 1. MCOM 1, não tem aula terça-feira. Vamos falar de sistema de circulação rodoviária, vamos falar do acidente, vamos falar do tempo de reação, blá, 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 blá. Tem aqui tudo. Depois, concluíram a aula, testes, perguntas e respostas. Reparem, são perguntas feitas sobre aquele tema. Tenho aqui 56 perguntas, onde tem só a pergunta e a resposta. Ok? 56. Finalizam, leem. Vamos fazer testes para praticar. Okay? Teste de treino. Já agora, muitas vezes acontece que às vezes vocês só conseguem tipo, ver duas respostas e não conseguem avançar. Têm que vir aqui e pôr 75%. Se o vosso computador tiver a 100% ou 80%, já vocês não conseguem. Tem que pôr 75%. Cá em cima. Estão a ver aqui no Zoom? Portanto, se vos acontecer, às vezes acontece a alguns que dizem formador, eu não consigo avançar para a frente. Ok? Porque o Zoom está muito elevado. Tem que pôr 75%. Ok? Pronto. Ok, eu acho que é a primeira. Vamos para a frente. Eu acho que é a segunda. Ok, eu acho que é a terceira. Ok? Sempre. Finalizam. Vai-vos aparecer o resultado. Nunca façam retroceder cá em cima. Nunca. É sempre finalizar. Depois vamos, olha, por acaso acertei. Olha, esta errei. Pus a A e era a C. Tem dúvidas? Print screen. WhatsApp. Professor, tenho dúvidas nesta pergunta. Pode-me explicar? Ok? Terminamos de ver as erradas. Voltar. Façam os testes que for preciso até deixarem de errar. Porquê? Porque depois vocês vão meter... Eu aqui não vou-vos conseguir mostrar. Vamos meter as palavras correspondentes à aula 1, que vai ser dita ou na gravação ou em direto, conforme vocês assistirem. Ok? Academia igual. Assiste à gravação, recolhe as palavras-chave, faz isto tudo direitinho. Palavras... E depois de confirmar e estarem certas, em vez de ficarem com a tacinha, vai-vos aparecer aqui onde diz palavras a dizer avaliação. A partir do momento que vocês carregam e entram, têm que fazer o teste. Se retrocederem, se voltarem para trás, o teste vai bloquear, a avaliação vai bloquear. E só vão conseguir fazer novamente após 48 horas. Por isso é que isto acontece para vocês não chegarem ao final da aula, meterem as palavras e fazerem a avaliação sem fazer testes. Porque quem reprovar, ou espera 48 horas, ou se quiser desbloquear na hora, vai ter que fazer um carregamento. Deixem-me ver aqui onde é que está a casinha. Deixem-me pôr aqui mais. Aqui, estão a ver aqui, carregamento. 10 euros. Ok? E
a avaliação desbloqueia por 2 euros. Mas não precisam de fazer isso. Só são obrigados a fazer isso. Ou seja, se não quiserem fazer, esperam 48 horas e ela desbloqueia a avaliação. Agora, só para vocês perceberem, isto só acontece para... No início não havia isto e vocês terminavam a aula, o que é que iam fazer? Avaliação. Reprovavam, avaliação. Reprovavam, avaliação. Passavam, já não faziam mais testes. Assim não. Obriga-vos a quê? A fazerem testes. Quando começarem a errar, é o conselho que eu vos dou e é assim que façam. Acreditem, depois de fazerem 4 ou 5 testes, ou 6 testes, ou 7, depende também da vossa aprendizagem e da maneira como vocês interpretaram a aula. Ok? Depois de fazerem, quando forem fazer a avaliação, vocês não têm dúvida nenhuma. Nenhuma. Chegam lá, porque é perguntas que se calhar já vos saíram nos testes. Ok? Não. É aula 2, aulas da manhã, não há avaliação. Ok? Não há testes associados, não há avaliação, não há nada. MCOM, próximo módulo, começa terça-feira. Tem. E para a academia igual. Quando for, quem adquirir a academia, como eu expliquei há bocadinho, simplesmente faz o MSR. Ok? Não, é só meter as palavras-chave. Quando chegar ao MCOM, é igual. É tudo igual. Certo? Tem lá a aula, tem a gravação da aula. Podem fazer a aula à hora que quiser. A avaliação da manhã é só meter... Rafael, é só meter as palavras-chave. Não é teste, não há nada. É chamada avaliação, mas é só vocês concluírem o módulo. Só meterem palavras-chave. Ok? Pronto. Já agora, para vocês perceberem também a evolução desta plataforma, estamos, cada dia que passa, a trabalhar para essa mesma evolução. E se vocês repararem aqui, já temos aqui o curso de condução, em que vai ser preciso, ou seja, vocês terminando a parte teórica, a formação teórica, enquanto esperam a marcação do vosso exame teórico, ok? Tem a parte do e-condução, que tem vídeos. Eu não me deixo aceder porque não concluí o MCOM, ok? Mas aqui na parte da e-condução são vídeos onde são 19 vídeos. Neste momento ainda só tem 19 vídeos, vai ter mais, porque estamos a gravar cada vez mais. 19 vídeos desde acertar, como é que se acerta o banco, como é que se acerta os espelhos, o painel de instrumentos, ok? Vídeos que é para vocês, quando se sentarem pela primeira vez no simulador ou no veículo, vocês já saberem o que é que hão de fazer. Não é preciso andar lá um instrutor a dizer-vos, olha, tens aí uma manivela aí debaixo do banco, podes ajeitar o banco para a frente e para trás, o encosto de cabeça, nada. Se vocês aplicarem-se, até isso já está aqui. Okay? Depois vai haver a parte das próprias aulas, até a marcação das próprias aulas, dependendo da vossa disponibilidade e dos horários que tem livre o instrutor. Okay? Vocês próprios, okay, vão marcar a vossa aula. Portanto, estamos a trabalhar nisso para que vocês, a partir de casa, consigam marcar as vossas aulas de condução nas vagas que existem, dependendo do vosso horário, etc. Portanto, estamos a trabalhar para isso também, ok? Só foi para vos mostrar aqui um bocadinho. O exame de código só pode ser marcado após a conclusão da formação. Portanto, só podem marcar, reparem. Reparem só aqui uma coisa, que vos vou explicar. O que é que vocês têm aqui por baixo? O que é que vocês têm aqui à direita, escrito? Exame que é? Estão a ver aqui? Se eu carregar, o que é que acontece? O que é que acontece? Não dá. Quando aparecer a bandeirinha como está ali, quando aparecer a bandeirinha como está aqui no MSR, no MCOM, vocês carregam aqui o mail enviado ao vosso gestor do processo e ele começa a ver a vossa documentação para pedirem exame teórico. Ok? Há o download do modelo 2 referente à marcação do exame. Vocês fazem o download, assinam, colocam na parte da secretaria. Por exemplo, vocês estão aí, já têm o vosso cartão de cidadão, por exemplo,
Aqui tem aqui o vosso perfil. Vocês podem colocar foto, por exemplo. Não é? O contrato. Está aqui tudo. Fazerem o download do contrato. Certo? Assinarem como segundo outorgante. Lerem o contrato, obviamente. E depois chegam aqui, colocam o contrato. Tenho aqui a indicação do vosso... Neste caso até não está atribuído, mas normalmente tenho aqui a indicação do vosso gestor. Qual é o nome, o e-mail ou o número do vosso gestor. Que é para vocês falarem. Não é segundo. É segundo outorgante, não é? O primeiro é o segundo. Acho que tenho a certeza do que estou a dizer. É só vocês lerem o vosso nome em cima. É segundo, exatamente. Ok? Normalmente vocês depois têm aqui o nome do vosso gestor, etc. E o número ou o mail do vosso gestor para contactarem mais facilmente o vosso gestor. Eu sou apenas o formador. Ok? Portanto, olha aqui. Solicitar o contrato. Que é para a gestora validar os vossos dados, etc, etc. Portanto, isto é das enormes funções. Pronto, para não estarmos a demorar muito mais, senão vocês ficam já cansados e o meu objetivo não é vocês ficarem cansados logo na primeira aula. Segunda palavra-chave, número 23. Como eu já referi, tenho indicação que a plataforma está estão em intervenção, ok? Estão a levantar atualizações. Quem tiver dificuldades em inserir agora as palavras-chave, que as guarde, que eu amanhã ajudo e explico como é que devem fazer para inserir tudo direitinho, está bem? Registrem, fiquem com elas registadas, ok? E amanhã cá estamos às 9h30. Pronto, quem já não tiver dúvidas e quiser sair, esteja à vontade. Se alguém tiver dúvidas, eu fico aqui mais 5 minutos para esclarecer alguma dúvida que possa surgir. Quem não, até amanhã. Portem-se bem, bom jantar, para quem ainda não jantou. E amanhã cá estamos, está bem? Até amanhã.